Hoje nós vamos falar de oração subordinada adjetiva. Nós já trabalhamos as subordinadas substantivas, já trabalhamos pronome relativo, então a gente já sabe substituir um termo que aparece repetido por um pronome relativo. Então hoje nós vamos classificar as orações subordinadas adjetivas. Bem, observa primeiro aqui o período simples. Essa foi uma redação satisfatória. O adjetivo que qualifica o substantivo satisfatória, ele tem o mesmo valor que se a gente transformar numa oração. Por exemplo, essa foi uma redação que satisfez a todos. Repara que satisfatória, que era um adjetivo, eu transformei em verbo, satisfez. Logo, eu posso dizer que esse adjetivo tem o mesmo valor que essa oração. Então, eu posso chamar ela de uma oração subordinada adjetiva. Vamos relembrar. Se a oração subordinada substantiva ela equivale a um substantivo, a oração subordinada adjetiva ela equivale a um adjetivo, correto? Então, aqui, ó, satisfatória tem o mesmo valor que satisfez. Logo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Perfeito? Então, aqui, ó, vocês têm essa observaçãozinha, ó. Satisfatória, adjetivo. Satisfez, verbo. Então, eu transformei um adjetivo em oração. Lembrando que sempre que eu falo em oração, eu estou falando em verbo. Observa aqui esse exemplo. Repare que o conectivo que une as orações, ó, essa foi uma redação que satisfez a todos. Ó, o conectivo que reúne aqui nesse exemplo, ó, é um pronome relativo. Então, toda oração subordinada adjetiva, ela aparece introduzida por um pronome relativo. Não existe outro conectivo para ligar a oração adjetiva se não for pronome relativo. Então, ó, pronome relativo é o termo que liga a oração subordinada à oração principal. Esse pronome relativo, que, ele evita a repetição da palavra redação. É como se eu lesse, ó, essa foi uma redação, a redação satisfez a todos. A palavra que é o pronome relativo, ela tem o valor do termo anafórico, do termo antecedente, ó, que ela evita a repetição. Então, eu posso dizer que essa foi uma redação, a redação satisfez a todos. Repararam que o pronome relativo evita a repetição da palavra redação? Por isso, a gente já estudou o pronome relativo. Vamos avançar. Olha o exemplo. Os candidatos que estudaram serão aprovados. Aqui eu tenho um período composto, porque eu tenho o verbo estudar e o verbo ser, né? No caso, uma locução verbal, ser aprovado. Então, você tem aqui, ó, os candidatos que estudaram serão aprovados. Se eu dividir o período, eu vou ter assim, ó, os candidatos serão aprovados. Esse que aparece aqui, ó, é um pronome relativo. Ele evita a repetição da palavra candidatos. Então, a gente vai ter os candidatos que estudaram serão aprovados. Então, eu posso perceber que essa oração aqui, ó, que é a oração principal, ganhou uma oração intercalada, que a gente pode chamar de oração subordinada adjetiva. Que estudaram é oração subordinada adjetiva. Por exemplo, se eu tivesse que substituir essa oração por um adjetivo equivalente, né, os alunos que estudaram serão aprovados. Os alunos estudantes serão aprovados, né? Os alunos estudados serão aprovados. Então, quer dizer, a gente poderia colocar um adjetivo no lugar dessa oração para que a gente percebesse, então, o valor da oração subordinada adjetiva. Vamos observar, então, aqui os exemplos abaixo. Trouxeram o material do qual eu precisava. Se eu dividir o período, ó, trouxeram o material do qual eu precisava. Repara, a oração principal ganha uma oração subordinada. Olha outro exemplo. Visitarei a cidade onde você nasceu. A oração principal, visitarei a cidade, de uma oração subordinada, onde você nasceu. O que é importante a gente observar? Que ambas têm um pronome relativo, ó, do qual e onde. Não existe oração adjetiva sem pronome relativo. Quer identificar a oração adjetiva? Procura o pronome relativo. Toda oração que é introduzida por pronome relativo só pode ser oração subordinada adjetiva. Continuando aí a explicação, nós vamos agora classificar as orações adjetivas.
Só existem duas. Diferente das substantivas, que a gente encontrava 6 classificações, nós só vamos encontrar duas, que é restritiva ou explicativa. As restritivas, como o próprio nome já diz, ela tem a função de quê? De restringir, ela limita, ela particulariza um termo da oração principal. Vamos ver o exemplo. As pessoas que praticam esportes são mais saudáveis. Eu posso ler nessa frase que nem todas as pessoas são saudáveis. Por quê? As pessoas que praticam esportes é que são saudáveis. Essa oração aqui restringe que as pessoas, somente as pessoas que praticam esportes é que são saudáveis. Então eu posso identificar que essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque ela tem um pronome relativo e restringe que somente as pessoas que praticam esportes é que são saudáveis. As orações subordinadas adjetivas, elas podem aparecer no meio da oração principal, ok? Ela não necessariamente tem que aparecer no final, ela pode aparecer intercalada no meio da oração principal. O importante é você observar que não existe pontuação separando essa oração. Toda oração subordinada adjetiva restritiva, ela não aparece isolada. Olha só, os alunos que não estudaram ficarão de prova final. Eu posso dizer que todos os alunos ficarão de prova final? Não. Somente os alunos que não estudaram, não é assim? Então, olha só, quando eu divido o período, ó, os alunos ficarão de prova final. Os alunos não estudaram. Ou seja, somente os alunos que não estudaram. Esse que aqui, ó, que não está isolado por vírgula, restringe, que não são todos os alunos. Confere? Já as orações explicativas, adjetivas explicativas, diferente das restritivas, elas explicam um termo da oração principal. Ou seja, ela não vai particularizar, ela vai apenas explicar alguma coisa, um termo, né? Algo sobre um termo da oração principal. Olha o exemplo. Mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Essa vírgula que aparece aqui, ó, ela está isolando a oração subordinada adjetiva. Ela separa a oração subordinada adjetiva. Agora, sintaticamente, essa vírgula não aparece aqui por um acaso. Porque se eu não tivesse essa vírgula aqui, eu ia pensar o quê? Que eu tenho outros irmãos e o que mora em Roma foi para quem eu mandei o telegrama. E não é essa a leitura que eu faço. Quando eu tenho a vírgula, obrigatoriamente, eu tenho que entender que esse que aqui tem valor explicativo, ok? É como se eu dissesse, mandei um telegrama para o meu irmão porque ele mora em Roma, ok? As orações subordinadas adjetivas, elas sempre aparecem isoladas por pontuação. Geralmente, são 2 vírgulas, isolando a oração subordinada da oração principal, né? Ou uma vírgula só se a oração estiver no final. Mas já vi questões de concurso onde a oração subordinada adjetiva explicativa pode aparecer entre parênteses. Já vi também entre barras, separadas por hífen, enfim. Tem que ficar atento se a oração está isolada. Geralmente ela aparece isolada por vírgula. Por exemplo, os alunos que se dedicaram merecem nosso total respeito. Observa a vírgula, isolando a oração adjetiva, tá vendo? E ela tem um valor de porquê. Os alunos, porque se dedicaram, merecem nosso total respeito. Repara que eu não estou dizendo que somente os alunos que se dedicaram aqui merecem o respeito, não. Eu estou dizendo que todos os alunos merecem o respeito, porque todos os alunos se dedicaram. Esse que aqui, eu faço a leitura de porque os alunos, porque se dedicaram, merecem nosso total respeito. Vamos observar então aqui a diferença entre 2 orações, uma adjetiva restritiva e uma explicativa. Os clientes que não realizaram o cadastro terão seus passaportes cancelados. Sem a vírgula isolando a oração, eu tenho que ler com valor restritivo, ou seja, os clientes, somente os que não realizaram, é que terão o passaporte cancelado. Quando eu coloco a vírgula, ele já tem um valor explicativo. Ela já não está mais restringindo que são somente aqueles clientes. Quando eu coloco a vírgula na oração, o que eu percebo? Que os clientes, olha o que com valor de porquê, com valor explicativo.
porque não realizaram o cadastro, terão seus passaportes cancelados. Isso prova que a oração restritiva particulariza, que somente esses clientes. A explicativa está dizendo o motivo pelo qual os passaportes foram cancelados, de todos os clientes, porque eu leio assim, ó, os clientes, porque não realizaram o cadastro. Quais não realizaram o cadastro? Os clientes, então são todos. Já aqui eu leio os clientes que não realizaram o cadastro, ou seja, alguns realizaram, então nem todos terão o passaporte cancelado. Até aqui tá tranquilo? Tá dando para entender? Então vamos dar continuidade no próximo vídeo, ok?